Então vamos lá para a oitava questão. O fluxo total de sangue na circulação, também chamado de débito cardíaco, faz o coração de um homem adulto em repouso ser responsável pelo bombeamento em média de 5 litros por minuto. Qual a ordem de grandeza do volume de sangue em litros bombeado pelo coração em um dia? Vamos direto para a pergunta, né? O que ele quer saber aqui? Qual a ordem de grandeza? Então, vou sublinhar aqui para destacar. Qual a ordem de grandeza? Ele quer saber quem é a ordem de grandeza, né? A ordem de grandeza. Para saber essa ordem de grandeza, a gente só consegue se escrever esse resultadozinho aqui em notação científica, né? Se a gente primeiro fazer as conversões, né, como a gente fez nas questões anteriores, na questão 6 e 7, converter para litros por dia, né, primeiro, depois colocar em notação científica. Quando a gente colocar em notação científica, a gente vai ver claramente quem é a ordem de grandeza, ou seja, quem é aquele númerozinho de base 10, né? Aquela potência de base 10 que fica multiplicando, né, esse número, ok? Vamos lá. 5 litros por minuto. Então, eu vou escrever novamente aqui, como a gente estava fazendo, 5 litros por minuto, como a gente fez nas questões 6 e 7. E a gente precisa mudar a unidade de medida aqui de litros por minuto para litros por dia, né? É o que está pedindo aqui na questão. Ele quer saber em litros por dia. Então, vamos lá. 5 litros, eu vou repetir, por quê? Porque já está em litros aqui, né? Ó, se já está em litros e ele quer em litros, vou deixar aí 5 litros. Só que embaixo não, embaixo está em minutos. O tempo está em minutos, ele quer em dia. Como é que eu transformo esse minutozinho aqui, esse 1 minuto aqui, em dias? Esse 1 minuto aqui eu vou dividir por 60, por quê? Porque quando eu divido esse 1 minuto por 60, eu transformo em horas, certo? Quando eu transformar em horas, aí eu vou transformar em dias. O que eu faço para transformar em dias? Divido por 24. Então, eu vou dividir esse 1 minuto aqui por 60, fica em horas o resultado. Depois eu divido por 24 e o resultado fica em dias, certo? Tudo isso para transformar esse 1 minuto em dias, certo? Então, 1 dividido por 60. Vamos fazer aqui com a calculadora. 1 dividido por 60. Dá 0,16. 0,016, né? Desculpe. Então, vou escrever aqui 0,016. Isso daqui está em horas, né? 0,016 horas. Esse 0,016 que ficou aqui na calculadora, eu vou dividir por 24. Dividido por 24 dá 6,94 vezes 10 a menos 4, certo? É esse formato que essa calculadora está apresentando aqui é em notação científica, esse resultado em notação científica, ok? Geralmente, ela deveria colocar 0,0000 alguma coisa. Aí ia ficar um monte de zero, por isso que ele não colocou aqui, ó. Ele prefere colocar em notação científica. Então, eu vou escrever aqui, aproveitar, né? Escrever 0,94 vezes 10 a menos 4.
em notação científica aqui, ó, 6,94 vezes 10 a menos 4. Certo? É isso que quer dizer esse resultado dessa calculadora. Então, vou escrever aqui embaixo, né? 6,94 vezes 10 a menos 4. Veja que eu não fiz nada de complicado aqui, né? Ó. Eu só estou mudando esse 1 minuto que está aqui, ó, para dias. Coloquei dias. Dias. 1 minuto equivale a 6,94 vezes 10 a menos 4 dias, certo? Está arredondado aqui, é claro, né? Mas já serve para a gente fazer, para a gente encontrar aí no final o resultado, quem é a ordem de grandeza, né? O que eu faço agora? O que eu posso fazer? Esse 5 eu vou dividir pelo númerozinho que está aí embaixo. 5 dividido por 6,94, certo? Esse 10 a menos 4 eu deixo ele para depois, porque é mais fácil de eu lidar com ele depois, né? Então, eu vou dividir aqui 5 por 6,94. 5 dividido por 6,94. Dá 0,72 aproximadamente. Aí eu vou colocar a potência de 10 agora. Só que olha só, ele está aqui embaixo. E quando ele está aqui embaixo, ele está com o sinal negativo. Então, se eu quiser colocar ele lá para cima, 10 elevado a menos 4 aqui, esse sinal do expoente ele vai ter que mudar, porque ele está lá dividindo, né, e eu estou colocando ele multiplicando. Então, a regrinha da potenciação diz que esse sinalzinho aqui eu troco ele, né, já que ele estava aqui dividindo, eu vou colocar ele multiplicando agora em cima, certo? Estava lá embaixo, eu coloquei ele para cima, tem que mudar esse sinalzinho aqui, ó. Então, era 10 a menos 4, fica 10 elevado a quarta. Vamos lá, finalizando. Isso dá igual a... Em notação científica, né? Eu quero que fique em notação científica para mim saber quem é a ordem de grandeza. Vamos fazer isso do processo mais correto possível, né? Para ficar em notação científica, a vírgula tem que estar bem aqui, ó, entre o 7 e o 2, né? Então, eu vou colocar 7,2 vezes 10 elevado à quarta ainda? Não, porque se eu desloquei a vírgula para cá, eu tenho que fazer ela voltar, né? Ó. Então, eu tiro um expoentezinho dali. Ó. Então, fica 10 elevado a 3 aqui, certo? E a unidade de medida, esse litro, né? Por dias. Pronto, está em litros por dias, do jeito que a questão pediu, está em notação científica. Aí você me diz, então a ordem de grandeza, Romero, é só esse 10 elevado a 3 aqui. Seria o 10 elevado a 3 se aqui fosse um número próximo de 1. Mas aqui esse número está muito mais próximo de 10. Então, como ele está mais próximo de 10, é como se eu acrescentasse um 10 aqui multiplicando, multipliquei um 10 aqui, aumenta um númerozinho no expoente. O que seria 10 elevado a 3, agora tem que ser 10 elevado a quarta potência, certo? Então, a ordem de grandeza, então vou escrever assim. A ordem de grandeza, né, a gente escreve assim, é igual a 10 elevado a quarta, certo? Então, de novo, esse númerozinho aqui está mais próximo do 10, então eu tenho que acrescentar um expoentezinho aqui, né? Ó. Ok? Então, ordem de grandeza 10 elevado a quarta potência.